Olá, boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Estamos aqui mais um dia. Sou Carol Carvalho e junto com a Ariela e com a Fani, a gente faz esse projeto chamado Cafezinho Produtivo, que tem uma ideia de poder falar um pouco sobre a nossa área, a área de atuação de produção, que foi uma das primeiras a parar e talvez seja uma das últimas a voltar. Poder aqui mostrar um pouco do que a gente faz e também poder conhecer um pouco mais das pessoas que fazem parte desse universo. Hoje, em especial, gostaríamos de agradecer muito um convite que a gente teve, que foi dar uma entrevista para a revista Quem, um convite da Isabela. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Se vocês puderem, confiram lá, que foi muito legal. E no dia de hoje, 15 de julho, minha nossa, 15 de julho, já estamos no meio do ano. Realmente passou muito rápido. Nós teremos uma convidada super especial. Ela já fez muitas coisas nessa vida. Ela se formou em Relações Públicas e depois disso ela teve um grande caminho aí. Ela começou no mercado trabalhando em selos e agências com DJs como tour manager e depois ela se dedicou aos eventos corporativos na área de marketing e gerenciamento de projetos, e ela já trabalhou com clientes como BMW, Mini, Volkswagen, não só no Brasil, como na China também, andou esse mundão por muitas coisas. Ela tem um histórico, assim, meu Deus, que é bem até parecido com o nome dela. Ela já passou pela Holanda, Itália, Bélgica, e tem muita coisa para contar aqui pra gente, então vou convidar agora aqui para falar com a gente May Eldensen, que tem um Edelsten, gente, eu falei, não vou errar esse nome, mas é porque é tão chique, Brasil, que ela mesma vai falar. Vou convidar ela aqui. Está sendo convidada para falar conosco. Oi! Oi, amiga! Você não errou, Olha, não. eu tentei, meu Deus tem. Meu Meu Deus me Deus. ajude, mas se Me apresente com o ajude! seu nome, fale com todas as entonações mais maravilhosas do mundo. Deus tem. Você acertou super. Ai, muito obrigada, gente. Eu tava tão nervosa com esse nome, mas foi maravilhosa. Seja bem-vinda ao nosso Obrigada, cafezinho. obrigada. Muito obrigada. Cafezinho mesmo, ó. Fiz até todo o Ai, sistema de conforto para a primeira live da minha vida, que eu tô um pouco nervosa. adoramos. Exato, mas Essa é um pouco de uma premissa aqui do cafezinho. Estou nervosa, mas depois você vai ver. Daqui 5 segundos passa. Já vamos começar com a já. primeira pergunta. Porque quando a Vamos. gente fala da gente mesmo, é tão genuíno que o nervoso vai passando, né? A gente sempre começa aqui, é meio que uma tradição, deixando a pessoa contar um pouco de si. Então, assim, você se formou em relações públicas e daí deste caminho você foi andando até chegar na produção. Então, eu queria que você contasse um pouco como foi essa transição, que assim, um caminho que até se combina, mas como que você chegou daí dessa formação à área de produção mesmo? É, Eu nunca achei que eu ia parar onde eu fui parar. Primeira coisa, assim, eu fui fazer relações públicas porque, dentre todas as coisas que eu queria fazer com a minha vida, que na época eu já tinha sacado, a gente passa muito tempo trabalhando, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu tenha amor, sabe? E aí eu falei, eu quero trabalhar com música, alguma coisa relacionada. E aí eu fui fazer relações públicas porque na ocasião eu comecei a olhar mais ou menos quem eram as pessoas no mercado, o que elas faziam, e eu pensei, olha, se eu me formar nisso, de repente eu vou ter uma capacidade legal de administrar a carreira de artista, etc e tal. E eis que descobri que isso não era nada do que eu queria. Na primeira oportunidade que eu tive de trabalhar um pouco mais essa área, assim,
Fui fazer assessoria de imprensa e tal, antes de começar a ter mais contato com o evento. Mas os eventos estavam sempre por ali, né? Assim, tipo, trabalhei um tempo numa ONG na época da faculdade, que, vamos lançar, era uma ONG de comércio justo, então a gente vendia produtos de associações e ONGs do Brasil inteiro e tal. E tinha que fazer o lançamento da coleção de primavera e caía ali na sua mão, no estágio do tipo, faz um evento aqui para 50 e poucas pessoas, tem que ter uma musiquinha, lá em cima a gente vai fazer um workshop, papapá. Então foi meio que isso, assim, foi vindo, sabe? E aí eu acho que quando efetivamente caiu na minha mão, assim, um evento enorme na ocasião, de maneira um pouco acidental dentro desse processo da carreira, que foi fazer uma feira para uma importadora, que foi depois onde eu fiquei um tempo trabalhando, né, focada em eventos, que foi em 2010. Eu tinha uma gerente de marketing na época, eles estavam para entregar o evento, eu só ouvia falar ali, porque eu era meio focada na parte de comunicação, e ela saiu porque conseguiu um outro trabalho, chegou na minha mesa com um manual da Gift Fair e falou, olha, uma boa sorte para você, eu sinto muito estar fazendo isso neste momento, daqui 3 semanas vocês entram em montagem e eu estou indo embora. E eu falei, muito que bem, então vamos fazer este evento aqui. E aí, fazendo este evento, depois fazendo alguns eventos dentro desse perfil e passando, né, assim, aí lá acho que foi minha primeira grande escola, eu aprendi muito a me virar, eu me identifiquei muito com todas vocês que falaram também, né, tipo a Nátia que falou que começou ali servindo cafezinho também, coisa e tal, foi tudo muito assim, e lá foi minha primeira grande escola, e de lá eu fui para minha segunda grande escola, que foi onde eu trabalhei com toda essa galera que você falou de corporativo, que tive a oportunidade de ir para a Holanda, para a Itália, de fazer a Expo, né, tudo isso. E cheguei aqui, sei lá, foi tudo muito natural. Depois eu descobri que era realmente o que eu gostava e que eu acho que eu fazia bem feito, assim, de todas as outras coisas. E fiquei. Não, e o mais legal é que assim, sempre a história é muito engraçada essa parte de que assim, eu tava ali, daí alguém falou, um eventinho, 50 pessoas, tá tudo bem, é bem facinho. De repente, um manual de feira. Porque assim, quem já fez uma feira, Sim, ler um manual de feira, é sim. um pouco traumático, assim, inicialmente, porque é uma bíblia que você fala, meu Deus, Exato! é, E todo aquele monte de regra, eu olhava e falava, meu Deus, eu tenho que ver onde o cara vai colocar o piso, eu tenho que ver a altura disso, eu tenho que controlar a altura do som, eu tenho que credenciar todo mundo, tenho que liberar caminho, blá, blá, blá. Você fica meio impactada, né? Eu fiquei, assim, foi bem... Acho que foi por isso que eu descobri que eu gostava mesmo, que eu entrei já com uma voadora, assim, na nuca, sabe? E eu falei, tá bom, vamos aí. E essa importadora, na época, para quem frequentou esses eventos e fez, deve lembrar que eram uns estandes enormes, os maiores estandes da Gift Fair, da Bimad, dessas feiras desse segmento eram deles. E eles tomavam multa por causa de som alto, porque eles queriam chamar a atenção, então era balada, tinha buffet rolando, era uma coisa bizarra, assim. Era incrível, mas era muito fora do que eu imaginava, sabe? E aí foi de lá que eu fui. a nossa próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, que é assim, bom, para você fazer uma feira, ler todo esse manual, para você ter várias áreas dentro de um stand, que é como se fosse um mini evento ainda com todas essas regras, mas todo o seu perfil que geralmente caminha por cargos de liderar, de gerenciar, assim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é para você fazer esse trabalho, gerenciar, liderar pessoas, fazer essa coisa de ter a visão total do evento e ter que passar isso para os outros e como fazer todo esse caminho, assim. Então, é isso. Eu acho que foi muito. Não foi nunca uma coisa que eu busquei imediatamente, assim, naquela altura. Eu jamais diria que eu estava habilitada a liderar qualquer coisa. É tipo, jogou o negócio ali e faz. E assim, eu não tive. Eu tive grandes conselheiros e pessoas que até hoje eu me inspiram muito. Foram chefes que eu tive a oportunidade de observar trabalhando e falar, cara, é essa pessoa
que eu quero ser quando eu crescer, entendeu? E em todas as fases da minha vida eu tive essa oportunidade de trabalhar com pessoas que me inspiravam e que me ensinavam. Então, eu tentei sempre muito trazer toda essa bagagem para lidar com as pessoas, porque o que a gente faz e de mais importante é isso, né? A gente lida com muita gente trabalhando com evento. Você lida desde o dono do evento, sabe, o diretor de marketing da BMW, Volkswagen, essa gente, né? Até toda a tua equipe ali no tete a tete, com o público final, que você está passando, às vezes ali no meio do evento alguém te cata, isso tudo acontece. Então, eu tentei olhar sempre muito para essas pessoas que eu admirava, a maneira como elas conduziam as coisas. E eu sempre gostei muito de gente que ouvia, que era calma, que trazia para você essa coisa de tranquilidade, porque, né, na nossa carreira, assim, nosso meio, às vezes está acabando o mundo real, assim, acontecem coisas que você não é capaz de imaginar, às vezes, mesmo. E que eu tentava lembrar como é que é essa pessoa, assim, como tal pessoa agiu numa situação parecida quando a gente estava trabalhando junto. E internalizar, sabe, tipo, com aquelas almas de índios, sabe, que tipo, vai pegando assim as pessoas e juntando e colocando dentro e tentando ser boa, sabe, com as pessoas e com as coisas, assim. Então é assim que eu tento liderar, até que quem trabalhou comigo, se a gente brinca da história da vibe gracinha, sabe? É uma coisa muito importante para mim, real, entendeu? Então é isso que eu tento fazer quando eu estou gerenciando um projeto, quando eu tenho pessoas próximas, tentar deixar as pessoas todas confortáveis, que também foi uma coisa que você falou, e eu te falei depois da tua live, que eu falei que legal isso, porque eu também acredito nisso, de encontrar quem são as pessoas que têm o maior potencial dentro daquilo, trabalhar junto delas e deixar elas fazerem a história delas e, sabe, estamos todo mundo agregando aqui. Porque é o que a gente faz, né? É uma coisa grande, é uma coisa para muita gente. Então... Ai, olha, parabéns pela ideia de liderar, porque liderar pessoas não é uma coisa muito fácil e no nosso mercado ainda respirar, eu ouço isso bastante aqui das minhas companheiras, é muito difícil às vezes, né? A gente fica meio tipo, muitas informações e ter essa maturidade é uma evolução mesmo. E aí a gente vai para esse caminho do seu tema dessa live, porque na minha concepção é muita evolução, entendeu? Eu não sei nem é como tecnologia, funciona, amiga, inovação. como funciona o cérebro, entendeu? De pessoas que trabalham com sistemas, porque assim, Tá. você fazer produção, colocar a mão na massa, tem um perfil, mas você fazer isso dentro de um sistema fechado é um outro perfil e que exige realmente, assim, paciência, cérebro, raciocínio. E aí a gente entra agora no tema da live mesmo para você falar um pouco de como funciona isso, assim. Como é primeiro este sistema, como é lidar com este sistema e como é dividir este sistema que aparentemente ou agora as pessoas até já sabem dele, mas ele é novo, é uma coisa que não é assim, olha, aprendi lá em 1905, é uma coisa que está sendo introduzida. Então, que você falasse um pouco sobre toda essa genialidade de trabalhar com isso. Ai, gente, assim, primeiro que toda essa genialidade é uma coisa que eu preciso agradecer ao universo, na verdade, o desafio que colocou no meu colo, que foi o Tomorrowland, né? Não é que eu não... Foi o primeiro grande evento no Brasil a utilizar o sistema cashless, e não só o sistema cashless, mas também o sistema de controle de acesso, né? Toda uma solução tecnológica para essas operações, né, de vendas de alimentos e bebidas, de outros itens, e de entrada e controle de acessos em áreas específicas de público, né? E foi muito insano como aconteceu, assim. Eu estava no ano anterior, eu estava morando em Milão, fazendo a World Expo,
trabalhava para aquela agência holandesa, que foi depois a minha segunda grandíssima escola, e onde eu acabei conhecendo as pessoas do Tomorrowland, que ainda estava também em gestação na ocasião, assim, tinham ali duas pessoas trabalhando lindamente para tentar fazer a coisa acontecer aqui, e eu, por conhecer um deles, acabei sendo convidada para ir para o Tomorrowland de 2015 na Bélgica, para conversar, na verdade, porque eles já tinham feito a edição de 2015 aqui, iam fazer a de 2016. Ele já sabia antes de mim que a agência holandesa que eu trabalhava ia fechar, então que eu estaria disponível. E aí eu fui ter uma conversa com o Cris Sarmento, que é um desses caras que, por exemplo, eu digo que eu observei que eu tento trazer o espírito Cris Sarmento às vezes, sabe assim? Que é um cara tranquilo, é um cara que está sempre pronto para ouvir as pessoas, que tem muita sabedoria quando ouve, quando responde. Então, eu fui conversar com ele, e aí, quando eu voltei, já estavam meio que todas as áreas do festival já tinha ali quem estava tocando, e tinha esse filho que estava todo mundo meio... Que é isso, né? Que tranqueira é essa? Tanto é que eu sofri alguns bullying da produção na ocasião por ser a mina do cashless e do tipo, meu, se der errado, amiga, você tá entendendo o que vai acontecer? E eu, tipo, não, gente, tô aqui bem natural, tá? Fazendo um negócio que ninguém nunca fez aqui nesse rolê e tentar fazer dar certo. E foi isso que aconteceu. Então caiu assim na minha mão e foi muita bênção. E aí eu sou CDF, né? Eu sou daquelas que eu fico ali, que eu quero aprender o negócio, eu quero saber fazer, eu quero saber bem feito. E se eu tenho que liderar uma equipe, eu quero saber o que eu tenho que fazer e o que a minha equipe tem que fazer para saber priorizar, demandar, etc. e tal. Então, eu tive a sorte de já ter essa primeira grandíssima escola que me ensinou a trabalhar com a maior complexidade dentro da solução cashless e de controle de acesso que existe, apesar de controle de acesso não ter sido a minha área no Tomorrowland, nem ticketing e tal, eu fiquei mais focada em cashless mesmo, de trazer esse projeto já na sua maior complexidade, na verdade, e com um compromisso de uma entrega excelente para o público, porque o Tomorrowland é isso também. Né? É um festival muito que ele entrega aquilo que ele promete muito, assim, qualquer lugar, tipo lá, aqui, lindamente. Foi um festival incrível, foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida. Então, diante dessa responsabilidade, eu só podia fazer o cérebro pegar no tranco e aprender, né, amiga? Não tinha muito o que fazer. Então eu estudei, aí eu tive a oportunidade de aprender com os belgas também, muito, né? Assim, a pessoa que me guiou naquele processo era uma pessoa que já tinha muita familiaridade, então ela me deixou correr bem solta, tanto é que eu ficava assim, amiga, mas eu tô fazendo todas as perguntas que eu preciso fazer neste processo? O que eu tô perdendo aqui? Me fala, porque eu não sei como, eu não sei nem para onde correr mais. Saber. E ela falava, não, tá tudo bem, tá indo tudo certo e tudo mais. Eu falava, bom, então tá bom, né? Então foi isso, assim. E aí eu me apaixonei, porque é muito legal, amiga. E assim, talvez pra gente que trabalhe com isso, você falar assim, é um sistema novo cashless. Na nossa cabeça é muito claro que é um sistema cashless. Mas talvez tenham algumas pessoas que não saibam. Obviamente, você não vai aqui dissertar sobre o que é o cashless, mas dá um resuminho assim. Qual é a diferença? Por que ele é inovador? O que ele traz de diferente do sistema que já existia? Que até fica um pouco mais claro entender essa sua coisa do tipo, era tudo muito diferente, porque de fato é. Só para entender mais ou menos assim, pontualmente, o que ele é de diferente do que a gente já tinha. Qual é a inovação que ele propõe? A inovação que ele propõe e o porquê que eu me apaixonei tanto por ver este sistema acontecendo e entender esses pormenores é porque eu acho que ele só tem como melhorar a experiência do visitante do festival. Assim, ele é uma coisa que, se ele é bem... Ele traz benefícios para todos os seres envolvidos. Obviamente que para os promotores é interessante, em termos de inteligência, etc. e tal. Ele permite uma produção mais inteligente,
Mas para as pessoas, ele pode ser mais legal ainda. Quando ele diz, por exemplo, que ele consegue te entregar um festival sem filas, tá? E a gente não está falando aqui de zero filas, todo mundo sabe, né? Trabalhamos numa grandeza que determinadas coisas são admitidas e são tidas como perfeitamente normais. Mas você tem como evitar ter situações de pessoas paradas em filas por 5, 10 minutos, 15 minutos, 40 minutos. Então isso já é uma coisa que eu acho que para quem está ali no festival é essencial. A pessoa não foi para lá para ficar parada numa fila. Apesar de que se ela tiver que ficar parada numa fila, tem como ser uma fila mais legal também. Você coloca ali perto de alguma ativação, alguma coisa acontecendo, mas digo, né? Então, eu acho que o que é mais interessante do sistema, na verdade, é tudo que ele propicia para o usuário. Então, ele pode, quando ele te diz que você não precisa levar dinheiro, efetivamente você não precisa levar dinheiro. E se o promotor estiver utilizando o sistema dentro das possibilidades, com pré-cargas, a questão de reembolso, etc e tal, ele facilita demais a vida das pessoas. Eu lembro que quando eu fui para o Tomorrowland, lá na Bélgica, e eu li o site deles, o que mais me encantou, de verdade, parece que foi cósmico, foi isso, foi ler que você podia carregar o seu ingresso, a sua pulseira antes, chegar lá, entrar, já ir direto num bar, consumir, que você podia fazer aquilo para todos os dias do festival, que você podia fazer aquilo online, que você podia fazer aquilo on-site, caso necessário, que você se perdesse, poderia bloquear os seus créditos, etc e tal, e que depois ainda você tinha reembolso. Imagina, quem nunca foi embora de show, de evento cheio de ficha no bolso, pô, perdi 15, 20, 30 paus, não é? Então, assim, eu lembro que eu acho isso muito bacana, eu acho que agrega muito na vida das pessoas. Ixi, não sei quem travou, estamos travados, amiga, Acho que travamos. agora mais. Agora, Tá bom, mas agora estamos já aqui. voltamos. Isso. Às vezes isso acontece no Voltamos, Instagram, voltamos. às vezes ajuda a gente nisso, às vezes não. Bom, você falou bastante sobre você ter ido lá, você ter aprendido esse sistema lá, fora do Brasil. Toda a experiência que você trouxe Eu veio aprendi de primeiro fora. aqui. Não, eu aprendi Você aprendeu aqui. aqui. Eu Mas aprendi aqui. a prática desse sistema foi importada. Tipo, não foi um sistema desenvolvido pelo Brasil. Não, aqui no Brasil a gente já tem desde 2014 a NET PDV, que é a grande fornecedora de sistema nacional que a gente tem, que são incríveis, eu adoro também. Mas na ocasião, eles ainda, não sei se ainda trabalhavam, eu acho que trabalhavam só com os tokens, etc. Por isso que diz que o Tomorrowland foi o primeiro evento cashless do Brasil. E aí Tá. veio o fornecedor de fora. Então, os primeiros grandes festivais aqui em São Paulo, pelo menos, né, que foram os que eu fiz, eles foram feitos, a maioria deles, por sistemas que vieram de fora. Eram dois fornecedores, mais ou menos, de fora e tinha a NetPDV já aqui também. Mas Tá. eu aprendi fazendo aqui, no Tomorrowland daqui, com um fornecedor Daqui. gringo, não, fornecedor de fora. E aí, depois eu acabei trabalhando aqui com os outros fornecedores daqui e conheci esse fornecedor que foi como eu fui para a Europa. Que justamente aqui no Brasil eu sempre fiz operação para os promotores, né? Sempre trabalhei, então, com o Tomorrowland, com o Máximos, o Popload, etc. Fora, eu fui trabalhar com o fornecedor do sistema, quem entrega a tecnologia para a operação que a gente faz aqui. E aí foi muito legal também, porque daí eu, do jeito que eu falei que eu sou CDF, né, que eu gosto de saber tudo, foi muito legal, assim, saber o penso do lado do promotor e o penso do lado de quem entrega a operação do sistema para o promotor, né? Na verdade, a ideia era falar um pouco disso. Se você consegue, ou se é possível fazer uma comparação, porque assim, um festival acontecendo no Brasil, por exemplo, o Tomorrowland, ele tem o padrão da marca Tomorrowland, mas o Brasil é o Brasil e a Bélgica é a Bélgica. E você esteve nos dois universos e depois você ainda esteve em mais outros festivais do Brasil que acabaram implementando essa tecnologia, porque de fato você falou sobre todos os benefícios e as empresas acreditaram nesses benefícios e implementaram esse sistema.
Se você consegue falar um pouco de como foi para você essa experiência Brasil e não e fora do Brasil, uma comparação, as diferenças. Posso e adoro falar disso, sabe por quê? Porque aqui eu quero exaltar a todos nós, produtores brasileiros no Brasil, os nossos eventos, exatamente, amiga. Vou te falar que assim, a gente é muito bom no que a gente faz. A gente sabe fazer muito bem, a gente tem que lidar com muitas. A gente consegue entregar tudo o que eles entregam lá fora. Às vezes o que nos falta são as tecnologias exatas ou os recursos exatos, mas é isso que deixa a gente ainda mais habilitado para tudo, na minha opinião, porque aqui a gente se vira, querida, e faz tudo quanto é coisa acontecer. Eu acho que a gente tem uma visão do evento, da entrega e principalmente a produção, a maneira como a gente é cobrado dos promotores e de como a gente se posiciona, que faz com que nós sejamos muito mais proprietários das nossas operações e consigamos trabalhar muito bem trabalhado. Lá fora é bem diferente, assim, é muito legal. Você vê que o resultado, às vezes, parece até mais interessante, justamente por isso que eu falei. Eles têm, né, acesso a coisas que depois a gente vai ter aqui, etc e tal. Mas lá eu percebo que quem são os proprietários, muitos são os fornecedores. São aqueles que entram nos festivais para entregar o que é necessário. Não em todos, tá? Se você está falando de uma produção grande, tipo Lollapalooza Berlim ou Cruília em Barcelona, que foi outro que eu fiz, que já são festivais de 30 mil, 90, 100 mil pessoas ao dia, aqueles produtores são, de fato, produtores muito atentos e conscientes. Mas é mais comum você encontrar uma coisa um pouco menos. Então eu vejo que eles têm menos como é que chama? Jogo de cintura para lidar com coisas. É meio que o básico ali da nossa vida que é um pouquinho mais atrapalhado. E no fundo, eu acho que existe também uma exigência menor em relação à excelência do que se faz e etc. De novo, não podemos falar de Tomorrowland, não podemos falar. Então, né? Aqui o nosso não deixou nada a desejar para o da Bélgica nunca, jamais. Tem aqui, tá cheio de Tomorrowlander aqui, eu acho que pode dizer, entendeu? Mas, Sim, assim... era um padrão bem elevado, assim, parecia uma Disney. Vou te dizer, olha, pra mim parece que eu Exatamente. tava na Disney. Não era? Eu também. Eu lembro, gente, de uma madrugada montando sinalização em caixa, tipo, 3 da manhã, com o meu polêmico carrinho de golfe, cujo qual atropelei coisas e dei porradas e tal. Eu olhava aquilo e falava, gente, eu sou tipo uma fada num cenário, sabe? Na noite anterior já tava tudo ligadinho. Você falava, meu Deus, é maravilhoso. Mas assim, o fato é, a gente é bom para real, Real. entendeu? A gente entrega uns festivais incríveis, a gente tem gente tipo o Falcão pensando o site, que nem ele falou na semana passada, que você olha e que você fala, é isso, querido, alô, cola aqui, vem conhecer um festival nosso aqui, por favor. Juro, vi coisas acontecendo fora que eu sempre olhava pra eles e falava, gente, isso lá na minha terra, ó, rola não, rola não. Muito legal Real. saber isso, assim, é muito legal valorizar o nosso próprio produto, né? Sim. Bom, olha, você está bombando. Temos perguntas da plateia para Gente, você. obrigada! Vamos começar. Vamos. A primeira é da Instafran. E ela perguntou: como a operação está se adaptando a esse novo momento, pandemia, pós-pandemia, novo mundo que não é tão novo, que sei lá. Como você acha que vai acontecer isso? Cara, eu tenho me perguntado bastante também como é que isso vai acontecer. Até porque, assim, se você for partir da premissa de que trabalhamos um sistema que, além de todos os outros benefícios que a gente já falou, ele propicia o distanciamento e o que se chama de contactless, ele é algo extremamente viável para o mundo pandêmico e pós-pandêmico, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo, como a maioria de todas as empresas, na minha percepção, né, de todos os fornecedores, sempre focaram no business, evento, festival, casas de show, todo mundo que está paralyzed,
Eu acho que tá todo mundo meio ainda, tipo, sabe? Que nem todos nós estamos tentando entender onde cabemos e como vamos continuar atuando nesse nosso mercado e descobrir como é que ele vai ser também depois disso, efetivamente, né? Tem várias coisas acontecendo ainda, mas eu acho que ainda vamos ter novidades. Não temos muitas certezas ainda, né? Não, Tudo até porque muito. fora do Brasil também continua, pelo que eu tô sabendo, acontecendo como pulseirinha, cartãozinho, mas o que estão rolando? Os eventos drive-in, etc e tal. Teve agora um único festival, eu vi até agora, que foi esse Cruília de Barcelona, que aconteceu numa versão pocket e tal. O sistema, ele é super viável para isso, né, gente? Ele não tem por que não continuar bombando nesse mundo pandêmico, pós-pandêmico, até pela questão da higiene de não manipular dinheiros, etc e tal. Dinheiro. É isso. Tá. A outra pergunta é da Lucy, e aí ela falou, você estava falando de alguns nomes, né, de empresas que fornecem o sistema, aí ela perguntou se a Intelletix era um dos fornecedores gringos. Sim, trabalhei em alguns festivais com o sistema da Intelitix, sim. A Intelitix foi a primeira a chegar aqui com força, vinda de fora. Bom, agora nós Muito temos bom o uma pergunta. sistema, muito bom. Intelitix também gostei de trabalhar. Uma Fácil. pergunta um pouco. Pergunta da Ellen Cara. Ela perguntou: por que o pessoal de produção nunca tem LinkedIn? Essas experiências se aplicam tanto no mercado, podem se expandir, podemos Eu expandir tenho. esses conhecimentos com todo mundo através do LinkedIn, mas que as Eu pessoas. tenho. Ah, então aí, ó, contrariando as. Como é que faz, amiga, expandir o conhecimento? Tô lá tentando expandir no momento, tô na plataforma LinkedIn. E a gente teve uns comentários aqui de umas pessoas também falando, eu tô, mas eu não sei muito bem. Tipo, exatamente o que você falou. Tipo, tenho muita experiência, tenho muitas coisas. Tô lá, mas tô lá. Mas, Não gente, o sei mundo te tá na pegar. pandemia ainda, apesar de estar rolando algum tipo de histeria do povo achar que tá tudo bem, vamos pra rua, não é bem assim, né? Então, falando agora do nosso mercado, nós sabemos, nós temos consciência de que voltar ao que a gente conhece vai levar um tempo. Eu sinto, acho que é fatal que vai voltar. As pessoas não vão poder deixar de viver sem o entretenimento, sem a proximidade, sem o que é um festival e um show. Então, vai Sim. voltar, entendeu? Agora, por enquanto, não. Então, estamos lá na plataforma LinkedIn. Inclusive, a pessoa que fez a pergunta, ela disse assim que tentou te achar no LinkedIn, porque se interessam pelo que você está falando, não achou. Faça seu É meio Deus post tem. publi aqui. É o mesmo nome que está aqui no comentário da live. Ah Então lá, a pode menina procurar. Ariela, olha, a menina Ariela, ela é sempre muito Olha que competente. O que fez maravilhosa. ali? Já Colou até falo ali. todo mundo. Colou o LinkedIn da Bom, menina aí. a gente costuma perguntar, assim, quando estamos caminhando para o final, o que você acha, por mais que você já tenha falado algumas coisas bem legais que você deu como exemplo, que o mundo da produção ensinou para você como um ser humano e que troca você conseguiu fazer entre ser a meio profissional e a pessoal, porque acaba se misturando. Então, que Sim. ensinamentos que você consegue trazer, assim? Olha, eu acho que o ensinamento primordial para mim foi o lidar com diferentes pessoas, foi o de sempre observar, ouvir, entender o que a outra pessoa está querendo dizer, da onde ela está vindo. Às vezes a gente está lidando ali com uma pessoa. Travamos? Travamos. Só um minutinho. Não. Parou? Você estava Então, falando, não. tipo, lidar com pessoas. Exato, de olhar para as pessoas e entender quais são as expectativas delas, da onde elas estão vindo com as coisas que elas estão dizendo e tentar criar uma conexão com elas, entendeu? Do tipo, eu acho que uma coisa que é muito importante, que todos nós precisamos muito nesse mercado, é aprender a lidar com o nosso ego. A gente entra a gente pode se envaidecer muito por estar trabalhando por algo
que é tão grandioso, que envolve tantas pessoas, que é a realização do sonho de alguma pessoa, que nem você falou na sua live, tem gente que juntou dinheiro ali 1 ano para estar naquele festival e que entra por ali e está explodindo de uma energia que é tão incrível, sabe? E a gente pode tanto se envaidecer e falar, eu sou foda porque eu estou fazendo isso, quanto a gente pode olhar para aquilo e sentir gratidão pela oportunidade de estar trabalhando para proporcionar algo desse tipo. E eu acho que para mim evento é isso, é encantamento, é levar algo bom para as pessoas, é colocar para circular no planeta uma energia essencial, entendeu? E eu acho que o que eu aprendi foi isso, de tentar buscar trabalhar sempre fazendo essa energia fluir, sabe? Tá caindo o mundo, tudo bem, vamos ouvir, vamos se concentrar, vamos priorizar. Agora eu não consigo falar com você, desculpa, daqui a pouco a gente resolve o seu problema. Se você gritar, eu não vou conseguir te entender e segue o baile, entendeu? Olha, Isso. sim, queria que você tivesse, que eu tô conseguindo mais ler todos os comentários que também são os meus aqui. Maravilhoso esse depoimento, assim, tipo, vai muito no caminho do que eu também acredito e que possivelmente muitas pessoas. Sim. Não é fácil, então é muito bonito de ver a abordagem Sim. como você acredita nessas coisas e espalhar De vocês isso todas, para as né? pessoas. É muito Exato, legal. da Assim. gente estar se identificando nesse momento, nessas iniciativas e descobrindo o que motiva, né? Que eu acho que tem que ser essa motivação, tem que ser do coração. Ai, muito obrigada mesmo por todas as suas informações, por esse mega conhecimento. Quem quiser, ó, acessa lá o LinkedIn dela, gente. Na plataforma Muito LinkedIn. mais sobre essa inteligência múltipla. E assim, cafezinho, só pode te agradecer mesmo. Imagina, pela obrigada a participação. Foi vocês. muito legal. Muito, obrigada mesmo, de verdade. Foi ótimo falar com vocês. Ai, que bom. E bom, gente, aqui deixamos que amanhã temos uma playlist nova do nosso tema fornecedores, vai ser muito legal. Sexta-feira temos Productionary, com palavras tipo cashless, né? Ajudamos aí as pessoas a entenderem melhor esses termos. E semana que vem, na quarta-feira, temos uma nova entrevista, uma nova live, que vai ser também muito legal. Fica mesmo pela sua participação, todas as palavras, todo o conhecimento. Somos muito gratos. Obrigada a vocês, foi uma delícia, de verdade. Isso é ótimo. Beijos, tchau, pessoal. Beijo, tchau, gente. Obrigada. Tchau.